Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Provérbios capítulo 4, de verso 1 a 10, aonde o pai dá o conselho a seu filho. Filho, ouça o conselho de seu pai. Assim o nosso bom Deus também nos trata desta forma. Filhinhos, ouça a voz do seu pai. Ouça as orientações do seu pai. Eu só quero o bem de vocês. Ouça com sabedoria, com discernimento, tudo aquilo que eu estou passando para vocês, as instruções que eu passo para vocês. Não se distraiam. Há muitas distrações, onde pelo qual estou falando o tempo todo com vocês e vocês não me ouvem. Ouça a voz da sabedoria, use a palavra para ter um direcionamento, use a sabedoria a seu favor. Então, meus irmãos, os nossos pais terrenos, eles também nos dão conselho para que seus filhos andem nos bons caminhos, dos caminhos alinhados com o Senhor, obedecendo os princípios bíblicos, o princípio terreno, que a gente venha estar em obediência com os nossos pais terrenos e também com o nosso Pai Celestial. É assim que todos nós, pais, desejamos para os nossos filhos, e o nosso bom Deus Todo-Poderoso, Ele também não é diferente conosco. Ele está sempre nos orientando para que a gente esteja alinhado com Ele, esteja em obediência com Ele, que ouça o que Ele está falando com a gente, porque Ele é um Pai que fala conosco todos os dias, a todo momento, através de sonho, da palavra, através de um louvor. Ele usa os profetas e assim não é diferente. Então aqui no verso 1 a 10 diz assim: Meus filhos, ouça os conselhos de um pai. Preste atenção e terão discernimento. O meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando eu era filho do meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia: guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre os meus ensinamentos e terá uma vida feliz. Foi o que eu acabei de dizer, meus irmãos, que nós como pais terreno, nós queremos o bem para os nossos filhos e sempre estamos aconselhando, sempre estamos conversando, sempre estamos aliando a eles num bom caminho, num caminho de propósito, que nós sejamos obedientes tanto aos pais terreno como o Pai Celestial. Amém? E que sejamos, e que nós como família vamos estar sempre instruindo os nossos nesse alinhamento com o nosso Deus, com o nosso Pai Todo-Poderoso, com o nosso Pai Celestial. E aqui, seguindo, ele diz assim, ele costumava me ensinar e dizia: guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre os meus mandamentos e terá uma vida feliz. Aprenda a sabedoria e o entendimento, nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Glórias a Deus. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame e ela cuidará de você. Então a sabedoria é isso. Quando a gente ama a sabedoria, quando a gente busca a sabedoria em Deus, quando a gente busca a sabedoria terrena e anda alinhado, meus irmãos, ela age ao nosso favor.
porque ali nós estamos em obediência, não tem como errar o caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Glórias a Deus. E aqui, para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Glórias a Deus. É uma orientação, é uma instrução. Todos aqueles que têm determinação no que quer, nos seus objetivos, nos seus ideais, a gente consegue através da sabedoria. É uma determinação, é a determinação celestial que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dá para aqueles que o buscam e também que querem. Porque também tem este lado, meus irmãos, da gente querer e da gente buscar. Então, tudo aquilo que a gente quer com determinação, o Senhor nos alinha, o Senhor nos proporciona, alinhado com Ele, claro. E tudo a gente tem que botar nas mãos do Senhor. Tudo a gente tem que estar alinhado com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E também temos que estar alinhados debaixo da direção do nosso bom Deus. E também nós temos que estar, meus irmãos, consagrando tudo ao nosso bom Deus, tudo que Ele nos deu, porque tudo que nós temos é o que nosso Deus já nos deu. Então, mesmo Ele já nos dando, a gente tem que consagrar a Ele, porque uma vez que Ele nos dá, a gente consagra devolvendo para Ele, porque é tudo dele para Ele. Então, a nossa alimentação, as nossas vestimentas, o nosso corpo, o nosso ir, o nosso vir, tudo aquilo que nós vamos fazer, seja uma determinação, seja qualquer decisão que a gente venha tomar, que a gente venha, esteja para tomar uma decisão, algo que a gente venha fazer, algo que a gente quer comprar. Então vamos primeiro conversar com o Senhor, consagrar a Ele e também observar o que é que Ele está nos dizendo, porque Ele nos responde, basta a gente não estar distraído, estar no foco, porque tudo é foco, e quando a gente está no foco, a gente não se distrai, mas vem diversas coisas, vem diversas distrações para que a gente não ouça a palavra do Senhor, mas Ele nos responde. Tem várias formas do Senhor nos responder. Mesmo Ele estando no silêncio, Ele está trabalhando. Mesmo a gente pensa que Ele está no silêncio e não está trabalhando, mas Ele está trabalhando. É resposta do Senhor. Enquanto Ele não nos direcionar até a última palavra dEle, a gente fica em aguardo, que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando, mas Ele vai usar, Ele vai nos falar, Ele vai nos responder. Basta só a gente ter paciência e aguardar e esperar, que o nosso bom Deus, Ele nos responde. Amém? Continuando, meus irmãos. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Dê a ela o devido valor. Agarre-se a ela e a sabedoria o cobrirá de honra. Glórias a Deus. A sabedoria vem de Deus, a sabedoria é Deus. Então Ele nos honra, foi o que eu acabei de falar, que Ele nos responde, Ele nos honra. Basta a gente esperar no tempo dEle, que tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é Ele, e para Ele, e dEle. Amém? Ela dará a você um enfeite especial na sua cabeça e uma valiosa coroa. Glórias a Deus. Ouça, meu filho, e coloque em prática os meus conselhos. Assim você terá uma vida longa. Glórias a Deus. Até isso também o Senhor nos promete, que todos aqueles filhos que estão em obediência, aqueles que estão alinhados, aqueles que buscam a sabedoria divina, aquele que espera no Senhor, aquele que está consagrando o que o Senhor já nos deu, que a gente, quando consagra, a gente está devolvendo para Ele tudo aquilo que Ele nos deu. Ele nos honra, Ele nos dá vida longa. Ei, meus irmãos, que coisa linda o provérbio. O provérbio tem direcionamento maravilhosos, não só o provérbio, mas toda a palavra do Senhor é um direcionamento.
onde o qual nós temos, se a gente tiver tempo para ler, para meditar na palavra, para buscar e para viver, a gente terá vida longa, a gente terá sabedoria nas nossas decisões, porque o nosso Pai está alinhado conosco e nós com Ele. Glórias a Deus. Então, quando está tudo ajustado com o Senhor, tudo tende a ser um sucesso. Nós somos um sucesso do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque assim Ele nos criou, assim Ele nos formou, assim Ele nos fez. Glórias a Deus, para sermos filhos obedientes, buscarmos a sabedoria, buscar orientação e esperar pela resposta que Ele nos dá, e também a gente devolver para Ele tudo aquilo que Ele já nos deu, consagrando todos os dias, do alto da cabeça à planta dos pés, tudo que Ele já nos deu, a gente consagrar, e mais um dia que Ele nos dar também, que seja consagrado em tudo, para tudo e todo sempre. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, ricamente e poderosamente, que sejamos filhos obedientes. Eu vou orar para que o Senhor a gente venha ter esse discernimento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, obrigada, Pai, por esta palavra, obrigada por esse direcionamento, Pai. Sim, Senhor, que nós venhamos, meu Pai, ser sábios, filhos sábios, que a gente venha consagrar a Ti a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor já nos deu, que a gente venha consagrar a Ti, devolver tudo aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. Pai, obrigada pela palavra, essa foi o direcionamento que o Senhor nos deu para mim, para meus irmãos, para toda a humanidade, que sejamos filhos obedientes a Ti, Pai, todos os dias, todo e para sempre, em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.